bom dia, paz e graça, quinta-feira, mais um dia abençoado em que estamos aqui para o nosso projeto 150 Salmos e hoje estaremos meditando um pouquinho no Salmo de número 66 e esse Salmo tem um tema gratidão a Deus pelos seus livramentos, gratidão a Deus por tudo que Ele nos faz. E eu faço já uma pergunta para você. Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele fez e Ele faz por você? Então nós vamos aprender aqui a respeito dessa gratidão. O salmista passou por dificuldades, mas Deus o livrou. E esse salmo mostra a importância de confiar em Deus e ser grato pelas bênçãos que Ele nos dá. Então tem esse tema, fidelidade e louvor a Deus. Esse salmo convida as nações para louvar, convida o povo de Israel para louvar e faz um convite para mim e para você, louvarmos a Deus por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer por nós. Então, é esse o tema do Salmo de número 66. Se é a primeira vez que você está aqui comigo, eu já peço para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilhe. Deixe o seu pedido de oração, pode deixar na descrição deste vídeo ou você pode deixar também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Na descrição desse vídeo tem um endereço aí das nossas redes sociais, amém? Já peço para você pegar aí a sua Bíblia, já vamos fazer a leitura. O Salmo 66, ele é um salmo com 20 versos, né? Ele é um salmo mais extenso. Nós vamos fazer aí rapidamente essa leitura e vamos extrair aí algumas lições para nossa vida. Esse convite, porque hoje aí é um convite para a adoração, um convite para sermos gratos, termos nosso coração grato, independente da circunstância, porque nos detalhes Deus cuida de nós e por isso nós somos gratos só por termos levantado da cama hoje, por termos um trabalho, né, um local para nós trabalharmos, buscarmos o nosso sustento. Então são nos detalhes que nós temos que ser gratos, não necessita de grandes feitos, temos que ser gratos no pouco, né? Nos detalhes que Deus cuida de nós. Amém? Já pegou aí? Vamos ler Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti mostram submissos os teus inimigos, prostram-se toda a terra perante a ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos. Olha aí, ontem também nós falamos sobre tremendos feitos e hoje vai aparecer novamente essa palavra aqui, né? Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Atravessaram um rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente e os seus olhos vigiam as nações e não se exaltem os rebeldes. Bendizei o povo de Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor.
o que preserva com vida nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes como agrícola na prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimistes as nossas costas, fizestes que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, o que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecerei holocaustos e vítimas cevadas, como aroma de carneiro. Imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos, vós que temeis a Deus, e vós contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se eu no coração contemplará a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim a tua graça. Então aqui esse verso 20, ele é bem conhecido, né? Tem até louvores que exclamam essa parte. Bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então este Salmo 65, 66 é um salmo que vai falar aí então de gratidão. Ontem, no Salmo 65, nós ouvimos aí a natureza louvando ao Senhor, né? E gratidão pela colheita, que Deus mandou a chuva, o povo plantou, colheu e era fartura na colheita, então eles agradeciam. E aqui hoje o salmista nos exorta, né? Exorta toda a humanidade a se juntar com a criação e celebrar a grandeza de Deus. Ao que parece nesse salmo, Israel havia passado por tribulações terríveis. No entanto, havia conquistado uma grande vitória com a ajuda do Senhor. Aqui vai nos relembrar aí quando o povo de Israel atravessou, quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo atravessar. Vai lembrar aí dos grandes feitos que Deus fez pelo povo de Israel. Então aqui não temos exatamente o contexto histórico desse salmo e nem vocês podem observar que esse salmo não é atribuído a Davi, não tem o nome dele aqui, mas tudo indica que foi o próprio Davi que escreveu este salmo, porque ele tem características de Davi. Tá vendo que ontem Davi falou dos tremendos feitos e aqui neste salmo também declara os tremendos feitos. E outros detalhes aqui que aponta para Davi. Não sabemos o motivo que não foi colocado o nome dele aqui, mas podemos ter quase toda a certeza de que foi Davi que escreveu também este salmo. Então esse salmo ele é um convite para mim e para você, um convite para as nações, um convite para todos, aleluias, louvarmos a Deus pelos seus feitos, para sermos gratos. Então aqui, dividi esse salmo em 3 partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso 7, é um convite global. Sim, leiam lá, né, que louvem ao Senhor todas as nações. Então é um convite para toda a terra louvar a Deus, aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus
que tremendos são os seus feitos. Então aqui o salmista convida todas as nações gentias a louvar a Deus por aquilo que ele fez por Israel. Isso porque, por meio de Israel, o Senhor trouxe verdade e salvação para os gentios. O propósito de Deus, o propósito do Senhor é que todas as nações o louvem. Isso mesmo. Esse salmo, ele é um salmo aí, né, que nos faz esse convite. Ele é um salmo missionário que vai aí chamar o povo: vinde, vede as minhas obras, aclamai, louvai, né? Então aqui também vai nos relembrar do Egito, do êxodo do Egito, a travessia do Jordão e a derrota das nações em Canaã. Nos vai recordar todos esses feitos que Deus fez por Israel e por todo o seu povo, não só para esse povo, mas para as nações gentias também. Ele faz o convite a todos: me louvem, engrandeçam o meu nome, venham, né? Dai glória merecida ao Senhor. Então, na segunda parte, do verso 8 ao verso 12, o convite é nacional, né? É uma proclamação nacional. Louve ao Senhor, povo de Israel. Então, a primeira parte convida as nações e a segunda parte convida o próprio povo de Israel a louvar. E se existe uma nação que tem motivos para louvar o Senhor, é a nação de Israel, pois Deus o tirou da escravidão, salvou aquele povo, guiou pelo deserto. O Senhor mandava ali diariamente o maná do céu, mandava as codornizes, saía água da rocha. Então Deus não deixou de cuidar daquele povo nos detalhes, né? Conduziu para a terra prometida, deu forças para derrotar os inimigos. Também foi ali que Deus lhes deu a lei, os mandamentos, né? Deu o seu santuário, o tabernáculo, né? Os seus sacerdotes, os profetas, tudo veio nesse momento, né? Após aí a travessia do Mar Vermelho, em que Moisés, então, depois ele escreve lá as tábuas da lei, em que eles fazem ali o santuário, né? Para que eles possam louvar a Deus e fazer ali os seus holocaustos, entregar ali os seus sacrifícios. Então foi tudo nesse tempo e esse povo tinha muitos motivos para adorar e agradecer a Deus. Também esse povo, quando desobedeciam a Deus, Deus disciplinava esse povo. Por isso que diz aqui, quando passamos pelo fogo e pela água, é quando Deus havia ali de disciplinar esse povo, que apesar de ser um povo abençoado, era um povo que murmurava, um povo que reclamava demais. Deus mandava ali o sustento, mandava o maná, mas eles viviam se lembrando do que eles tinham no Egito, quando eles eram escravos. Então a cabeça deles ainda estava lá no Egito, lembrando das comidas que eles comiam no Egito, e eles murmuravam. E eles desobedeciam também, fizeram lá o bezerro de ouro. E quando eles desobedeciam, Deus então disciplinava. Então Deus, como um bom artesão, ele faz passar pelo fogo para remover todas as nossas impurezas. Passamos pelo fogo, passamos pela água e somos purificados por Deus. São esses aí pequenos sofrimentos que nos fazem crescer.
né? Porque essas dificuldades, essas disciplinas não duram para sempre. E dessas disciplinas nós extraímos aí grande aprendizagem, né? Aquele povo ficou no deserto 40 anos andando em círculo, mas era ali o povo foi aprendendo. Eram lições no deserto. E conosco não é diferente. Nós passamos por deserto, passamos também pela disciplina de Deus quando nós erramos, quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus. E nós passamos também por essa disciplina, passamos pela água, passamos pelo fogo e saímos mais fortes, né, com esses aprendizados, porque os sofrimentos nos fazem crescer. Então agora, do verso 13 ao verso 20, é uma declaração pessoal. Ele diz: louvem a Deus comigo. Então agora o salmista vai convidar o povo a adorar com ele. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Então agora é ele que está, né? É uma declaração pessoal do salmista. Agora eu vou agradecer a Deus. Agora é a minha vez de fazer o meu louvor pessoal a Deus. Então vocês notem aí a mudança da pessoa, da primeira pessoa do plural, né, para a primeira pessoa do singular. Eu entrarei na sua casa. E nos parece aí uma mudança bem sugestiva, porque existe aí essa adoração conjunta, que nós adoramos todos juntos na igreja, que nós nos ajuntamos para louvar a Deus, mas aqui agora ele vai fazer algo particular, que é a nossa adoração, a nossa oração pessoal. Existe a adoração coletiva e existe a adoração pessoal aqui, onde Deus vê o nosso coração, é a nossa verdadeira entrega. E durante os seus tempos de tribulação, o salmista havia feito votos ao Senhor e agora ele estava com pressa para cumprir esses votos. Você já fez algum voto para o Senhor? E você tem cumprido os votos que você fez ao Senhor? O salmista estava com pressa de cumprir os seus votos, de levar holocaustos para o altar, oferecer o que ele tinha de melhor. Olha o que ele diz, né? Com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Então, ele estava preparando ali algo de melhor para Deus. Então, ele demonstrou ali dedicação total ao Senhor. Hoje, né, nós não oferecemos mais aí sacrifícios com animais, né? Hoje nós obedecemos Romanos 12, 1 e 2, em que nós nos apresentamos como sacrifícios vivos no altar. Então aqui o salmista, ele vai cumprir o seu voto, ele faz holocaustos e ele diz, vinde e ouvi todos que temei a Deus. E ele diz isso, vinde e ouvi todos o que temei a Deus e vos cantarei o que tem feito por minha alma. Então aqui ele vai dizer assim, clamei com a minha boca. O que é isso? Clamei com a minha boca. É a oração. Ele orou e depois com a língua o exaltou. Então é a adoração. Então é o louvor e a adoração. Que quer dizer que a oração e o louvor, elas andam juntas, tá vendo? Que nós não devemos só orar ou só louvar, nós devemos fazer as duas coisas, né? Nem orar demais e nem louvar demais, nós temos que unir as duas coisas, orar e louvar a Deus, sermos aí verdadeiros adoradores. Davi era um verdadeiro adorador, mas ele também
orava, ele não deixava de orar. Eram as orações matinais, as orações vespertinas de Davi, as orações na madrugada em que Davi orava de madrugada, como nós lemos lá no Salmo 63. Então, Davi, a todo momento, ele estava sempre orando e sempre adorando. Então, oração e louvor caminham juntos, tem que ter a mesma medida. Então, eu posso só adorar e não orar? Não, eu tenho que caminhar as duas coisas juntos, porque a oração é a nossa intimidade com Deus, é a nossa conversa ali íntima com o Senhor, que nós falamos com Deus. O nosso louvor também faz parte da intimidade, mas é a nossa entrega, é a nossa gratidão, é quando nós exultamos e glorificamos o nome do Senhor. Então aqui o salmista vai exclamar que ele faz as duas coisas. Ele clama, ele ora e ele exalta. E depois ele diz aqui, né? O verbo contemplar no verso 18. Se no meu coração eu contemplar a vaidade. Então ele diz que se eu contemplar a vaidade, que essa palavra vaidade aqui é o pecado, se eu tivesse contemplado a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então ele reconhece. Quando ele diz contemplar, ele quer dizer que reconhece os pecados, né? E aprecia e ele se mostra ali disposto a confessar e abandonar os pecados. Então, quando nós chegamos diante de Deus com o nosso louvor e com a nossa adoração, nós temos que chegar primeiramente temente a Deus, que ele diz lá, vinde ouvir todos que temei a Deus. E agora ele diz que ele não deve chegar a Deus com o coração cheio de vaidade, e sim reconhecer os pecados, confessar os pecados. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, né, nós devemos julgar, confessar e abandonar imediatamente o pecado. De outro modo, o Senhor não pode trabalhar para o nosso bem se nós chegarmos a Ele com vaidade, com o coração duro e não nos arrependermos, não reconhecermos o nosso pecado. Então aqui ele vai dizer isso: se no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me atendido a voz do coração. Então é isso que ele está dizendo aí para mim e para você, que o pecado ele nos afasta de Deus, mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos dedicamos a Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele nos ajuda. Por isso nós temos que chegar a Deus com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração arrependido. E foi isso que o salmista fez. Ele entregou os seus sacrifícios, chegou com o coração ali quebrantado, reconheceu os seus pecados, confessou os seus pecados, pedindo perdão para Deus. E Deus é aquele então que ouviu a oração do salmista e ele também está ouvindo a sua oração. Isso mesmo, o Senhor está ouvindo a sua oração. Se você, como salmista, está orando com esse coração temente a Deus, reconhecendo os seus pecados, pedindo perdão, né? Se humilhando aos pés do Senhor, Ele está ouvindo a sua oração. Se hoje você está necessitando aí de algo especial, algo que você tem buscado, que você necessita aí de um milagre, Deus está ouvindo a sua oração, porque Deus não nos abandona na dificuldade, Ele não ignora quando oramos com sinceridade.
Deus não ignora quando nós oramos com sinceridade. Ele nos ama, né? E Ele quer o nosso bem. Por isso o salmista diz: bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus ouve as nossas orações. Olha o que Jesus diz lá em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha que lindo, vou ler novamente. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que é vir a mim? É você chegar a Jesus, é você orar, se achegar a Ele. Então, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Então, Deus está ouvindo a sua oração. Ele não rejeita a sua oração. Às vezes pode ser que está demorando um pouquinho para acontecer aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem orado. Mas nós temos que aprender que existe o tempo de Deus. Esse povo aqui, povo de Israel que citamos aqui, teve que esperar muito tempo, passaram por grandes tribulações. E assim também acontece conosco. Nós temos esse tempo de espera que nós esperamos com paciência no Senhor. E Ele, no tempo determinado, Ele vai aí atender as nossas orações. Mas nós sabemos que às vezes tem o sim e tem o não de Deus. Muitas vezes a resposta da nossa oração é o não. E nós temos que entender quando Deus nos responde com o não, porque o não de Deus é livramento na nossa vida. Às vezes nós não entendemos quando Deus nos responde com um não. Mas por isso nós temos que estar aí sensíveis à voz de Deus, né? E reconhecer: Senhor, obrigado por essa porta fechada, obrigado por esse não, porque eu sei que é um livramento na minha vida, porque não era para acontecer agora, não era o momento certo. Deus sabe de todas as coisas, Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Então, ou Ele responde com sim, ou Ele responde com não, mas Ele nos responde. Então continue com fé, continue orando, continue adorando, porque esse salmo ele faz esse convite para nós, esse convite para as nações, esse convite para o povo de Israel, esse convite para mim e esse convite para você, para sermos aí fiéis a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus pelos seus feitos, né? Grandes, que tremendos são os seus feitos, tremendos feitos. Deus tem feito coisas tremendas para mim e para você. E um dos feitos mais tremendos que Deus fez por mim e por você, porque Ele nos ama entregando o seu próprio Filho por amor a nós. Nunca devemos esquecer desse tremendo feito que Deus fez. O maior feito que Deus fez por nós, entregar o seu próprio Filho, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então esse feito não devemos esquecer, devemos aí reconhecer o que Deus fez por nós, por amor a nós. Tudo que Ele fez foi por amor, porque Ele nos ama. Amém? Então adore, não deixe de adorar, que esse dia você possa meditar no Salmo 66, leia novamente e que você possa tirar um momento hoje do seu dia para orar, para você agradecer a Deus pelos feitos e adorá-lo e glorificá-lo com um coração grato. Seja grato a Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor,
pelos tremendos feitos que o Senhor tem feito na nossa vida. Somos gratos a Ti, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos detalhes, pelos cuidados, pelos livramentos diários, por todas as batalhas que nós temos ganhado, não pela nossa força, mas porque o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Te louvamos e te bendizemos hoje, só queremos te agradecer e glorificar o seu nome, não vamos pedir nada para Deus. Hoje nós só vamos agradecer, hoje nós só queremos louvar, engrandecer o teu nome pelos feitos, pelos grandes feitos na nossa vida, principalmente porque o Senhor entregou o seu próprio Filho por amor a nós. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua bondade e pela sua misericórdia nas nossas vidas, Senhor, porque o Senhor não rejeita as nossas orações. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, e obrigada, Senhor, por tudo. Amém? Hoje não vamos pedir nada para Deus. Hoje nós só vamos agradecer. Hoje é um dia da gratidão. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelos seus tremendos feitos. Amém? E vem comigo amanhã para o Salmo de número 67. As nações rendem graças. Lembra que eu falei que o Salmo 65, 66, 67 e 68, 4 salmos de gratidão, 4 salmos de ação de graças. E amanhã as nações rendem graças. Salmo 67. Beijo no coração, fique com Deus e ótima quinta-feira para você.